Pessoal, eu vi que os módulos 1 e 2, pelos quais a gente passou, ficaram muito longos, eu resolvi separar para não ficar complexo demais, hein? Então aqueles primeiros lá a gente quebrou a cabeça, porque realmente é muito comando em, vamos dizer, para os dois módulos, que é o primeiro, é o de comandos de criação e o segundo de edição. E realmente eles são mais complexos, porque vocês podem ver a miscelânea aqui de objetos na tela, né? Isso para explicar só a parte de introdução quanto à edição e também a criação, ou seja, o como gerar e o como alterar quando necessário. Agora, dando sequência, vamos falar agora de 3 módulos aqui neste tutorial, nesta aula gratuita a vocês, onde nós temos... Isso aqui também vai compor, obviamente, os cursos, tá? Para quem, por exemplo, comprou cursos aqui, seja ele estruturas metálicas, peças industriais mecânicas, o ramo moveleiro, onde daí se trabalha com móveis e também esquadrias especiais, vamos dizer que são ramos inerentes, assim como quem precisa planta baixa normal, predial, e afins, como apartamentos e residências tradicionais ou de agrupamento, assim como planta elétrica, que é com a base da planta baixa, e também o ramo da topografia, que eu sou formado em ramo de mecânica, lá no Senai 2004-2005, os 2 anos que eu fiz o curso técnico em mecânica industrial, e depois, no ano de 2015 até 2018, fiz o curso de agrimensura e topografia. Então, só que no meio disso aí eu trabalhei com outros tipos de desenho, porque eu também dei aula em escolas. Tá? Então, para quem não conhecia essa parte da história, fica sabendo e vamos à aula agora, porque senão o pessoal cai fora do vídeo. Vamos lá, agora vamos para a parte de organização no módulo 3, deste nosso intensivo aqui, onde eu vou falar da layer. Até digo a vocês que junto com a aula dos 4 pilares de CAD, essa daqui também é importante. Comando LA. Então vamos lá, o comando é layer. O atalho é LA. Então várias vezes eu falo comando. Na verdade eu estou me referindo a isso aqui, ó. A sigla, que é o atalho no teclado para o comando. Que ao clicar ali vocês viram que eu já acionei sem querer, né? Acionei, quer dizer, não tão sem querer assim, mas vamos lá. Atalho. Aqui dentro, o comando, ó. Atalho LA, o comando layer. Clicou em cima, beleza. Então a gente consegue criar aqui, agora eu vou dar uma demonstrada um pouco maior. Vamos criar uma outra layer, colocar aqui outra layer. Vou colocar uma cor perto do roxo ali, que é entre os 190 a um 210. Deixa eu ver, 204. Aí, ó, bem roxo mesmo. Criado. E aí, ó, Set Current, ou Alt-C, né? Alt-C. Olha aí, ó. A gente deu visto, estamos com essa layer engatilhada para trabalharmos. Beleza. Que é basicamente quase a cor aqui do meu cursor. Por que eu uso o roxo, né? Até vou mostrar para vocês. No comando Options, que está dentro lá dos pilares do CAD, lá o que nós temos como pilar? O Snap, por causa das miras, né? Os nós. Temos também o comando D-Enter, que é para mexermos em cotas, né? Linhas de medida. Também temos o Ctrl 1. Assim como temos, são 4. Então, Dist, o Snap, Options, e aí agora vamos em Options. Então aqui, ó, Crosshair Size, eu mudei ele para 10, né? Só vou revisar isso. Colors, Crosshair, ó, tá com a cor 190, ó. O normal que todo mundo usa é o White. Eu acho um pouco irritante, tá? Na verdade, as cores que eu gosto de usar é esses cinzas aqui, esse prisma de cinza, ou roxo. Motivo, são as cores mais inesperadas para se usar. E são as que menos... Claro, o roxo até grita mais na tela preta, né? Mas o cinza é menos. Branco eu não gosto. Motivo... Vai soar mal essa frase, né? Mas na verdade é o seguinte. A cor branca, para uma tela preta, eu acho que contrasta demais. Né? E para quem está acostumado com baixa luminosidade de uma tela que emite uma cor preta, né, uma frequência, uma onda de luz branca contrastando com preto é irritante. Tá? Então por isso que eu uso essas cores também. Até vou mudar agora. Vou aplicar aqui, já vai ficar, vou aplicar aqui. O meu normal é usar 100. Então daqui pra frente, quem olhou toda a parte 1 vai ver lá a cruzeta menor, agora acostumem-se com isso aqui, mesmo que irrite. Isso aqui é o meu normal, tá? Isso é o que pra mim é confortável trabalhar. Beleza. Layer criada, temos aqui ela selecionada, os passarinhos cantando ao fundo. Agora é só fazer aqui um polígono aqui de... Só mesmo a título de teste, para que vocês vejam a cor roxa em tela. Beleza. Então temos também a questão do bloco. Podemos transformar todo um conjunto que está separado em bloco. E aí até vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, copy. Que são vários elementos.
trarei para cá, e agora eu vou, ó, tá tudo individualizado, né? Vamos com o comando bloco, a gente seleciona tudo, block, B, Enter. Podemos dar um nome, conjunto 01, bateu o dedão no OK, aí agora vou selecionar só a bandeirinha, olha aí, ó. Já no passar o cursor em cima, a gente já vê que o neon acendeu em tudo, né? Ou seja, tudo isso aqui passou a ser um único elemento. Então, comando block. Comando insert eu vou só falar a respeito dele, não vou demonstrar muito, porque o insert eu já mostrei em outro tutorial. Quando a gente cria um conjunto, a gente pode inserir ele, e aí obviamente aqui ficou de propósito, após eu fazer o conjunto. Em Browse a gente consegue buscar outras informações, o que vocês estão vendo aqui dentro do canal, a pasta, né, das edições do canal Fraga do CAD. Então a gente consegue trazer outros blocos ou outras entidades em arquivo DWG de um outro arquivo para dentro deste, com o comando insert, tá? Mas aí, obviamente, no tutorial específico eu discorro um monte de informações sobre isso, tá? Aqui vai deixar muito longo se eu falar a respeito. Então lá eu dou um foco maior. Aí temos o Properties, né, que é o PR Enter, que também é a mesma coisa que o comando PR Enter, é a mesma coisa que Ctrl 1, tá? Então eu acho melhor Ctrl 1 porque eu já tenho o cacuete de vir com a mão esquerda para esse lado aqui e bater no Ctrl 1. O Ctrl 1 do teclado é aquele numeral que não está junto ao teclado, ao numeral do teclado separado à direita, tá? É o Ctrl 1, o 1 que está mais para a esquerda do teclado. Então, mesmo comando. Moral da história, tá? Também no tutorial específico dele eu explico daí o porquê do General, 3D Visualization, Plot Style, View e assim vai, tá? Mas aqui a gente analisa todas as geometrias dos objetos. Basicamente é isto, lá eu especifico melhor. Comando Purge, esse é o seguinte, se nós temos alguma layer que não foi desenhada em momento algum, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó, tá com a branca, né? Então, se nós criarmos aqui vários desenhos, várias layers, aqui todos estão sendo utilizados, o verde, o vermelho aqui com a layer 1, a outra layer em roxo. Mas vamos supor, por exemplo, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar essa layer, deletar. E agora vamos com o comando Purge. Purge, PU Enter. PU já serve, PU Enter ou PU espaço. E olha aqui, ó, Purge All. Claro, a gente tem que marcar aqui. Nós marcamos todas as caixas que forem convenientes. Quem manja bastante de inglês já sabe de cara o que tem que marcar aqui ou não. Eu, no caso, eu deixo sempre habilitado assim, porque pra mim nunca deu problema alterar as caixas. Ó, Purge All. Purge All Items. O que vai acontecer? No que a gente purgar, o detalhe é que eu tô com essa layer selecionada. Eu vou selecionar a outra. E vamos pro Purge de novo agora. Purge. O problema é que antes eu fiz o Purge All. E agora ele não vai me deixar fazer de novo. Até é bom, porque daí o cara demonstra as coisas visceral. Se eu tivesse selecionado outra layer e não essa, o que aconteceria? Outra layer teria sido excluída. Tá? Só para vocês entenderem. Ou seja, ele diminuiu o tamanho do arquivo, o peso, porque existiam várias entidades aqui que eu desenhei e apaguei. Só que tem um detalhe, elas permanecem no arquivo. Aí aqui, como eu estava com a layer selecionada, até ela seria apagada também para reduzir o peso. Não aconteceu porque na hora de fazer aqui, de executar, eu esqueci desse detalhe. Tá? Então é isso. Mas saibam que se vocês fizerem, vocês vão olhar lá onde o arquivo de vocês está salvo e vão observar que ele diminuiu. E aí as layers que não foram utilizadas, e isso eu demonstro em outros tutoriais aqui do canal, elas somem daqui. Beleza. Comando Purge, agora o Match Property, que é o MA Enter. Match Property, e aí eu já mostrei antes para vocês, a gente passa as cores de um objeto para outro e também muda a layer. Muda a layer, a espessura e as propriedades num todo. Então agora vamos para o módulo 4, que é a parte de precisão do desenho, onde a gente vai usar agora o Dist, comando DI Enter. Aí, óbvio, para isso aqui funcionar adequado, nós temos que o preset, o OSNAP, tem que estar habilitado. Como que geralmente vem habilitado quando tu instala o arquivo CAD pela primeira vez? Ele vem com ou nada marcado, ou às vezes está marcado aqui, ó, Endpoint, Center e Nó. Às vezes é assim que vem marcado. Salvo engano, às vezes vem esse aqui também, e às vezes esse não. Aí no caso como eu uso tudo, menos o comando mais próximo, e daí eu especifico lá onde eu falo sobre o comando OSNAP, eu comento a respeito, eu seleciono tudo e tiro o Nearest. Porque agora eu vou precisar dos centros das geometrias e dos nós para demonstrar isso aqui. Comando Dist. Ó, chegou com o mouse perto, ele vai mostrar o centro da geometria. A distância agora já vai aparecendo para vocês em tela.
entre aquela peça e a outra. 17.727,31, para arredondar, né? Clicou no centro, olha ali, ó, distância. 17.721,31. E ele mostra também os deltas, que tem a ver com as inflexões entre x e y, né, a parte cartesiana, basicamente trabalhando com as coordenadas, estilo que vocês já viram em batalha naval. E o comando dist é uma ferramenta de precisão. DI Enter, ó, do objeto aqui central, aliás, do centro do segmento de reta para o centro do objeto, 8.032,69. Olha ali. Então a gente consegue ter isso e não precisa daí chamar as linhas de cota, como por exemplo DLI, que daí fica aqui a cota, né? Agora eu peguei até, não peguei do objeto central. Como é que a gente sabe que aqui é uma linha de cota? Clica na linha e dá um zoom in bem aqui, ó, na parte do ponto central. Aí vai aparecer a medida. Isso é para quem não parametrizou aqui em Dimension Style, de Enter, que também tem tutorial específico aqui. Só para demonstrar a diferença entre o comando dist e as linhas de cota. Comando units, que eu passei por ele antes, né? Aqui também, units, a gente altera as unidades de medida. Também tem tutorial específico aqui, não preciso delongar muito. Então só passei porque está na minha ordem aqui de revisão. Comando F3 que habilita o OSNAP ou não. Então a gente vê aqui embaixo, ó, sendo acionado quando a gente clica no F3 ou não. Ou vem aqui e clica no botão, mas eu como sou anti-pesca de ícones, não recomendo o apego a isso aqui, tá? Por mim essa área toda aqui ficaria limpa. E esse comando aqui, vamos ver como é que é. Ó, LWE. Vamos ver se aparece mesmo com LWE. Aí, ó. Então a gente tem como ajustar ele aqui, mas na verdade aqui ele permite o quê? A edição, mas ele não permite a habilitação ou não. Ou vamos ver aqui, ó, display. Ok. Clicou, LWE. LWE para ele aparecer, ou para ele ser acionado. Clicou, ok. Então realmente, nem isso aqui a gente precisa se apegar mais, tá? Ou seja, com exceção da coordenada, que por onde a gente passa com o mouse ela tem que ser apresentada aqui embaixo, por mim não precisaria ter nada disso aqui. Beleza, vamos ao próximo. Então o F8, que é o orto. Então, clicou aqui, a gente sabe, ó. Assim nós não temos as referências de esquadro habilitadas para ângulos de 90. Com o F8 isso acontece automaticamente. Então a gente precisa desenhar no esquadro, mesmo que a gente faça o desenho com qualquer orientação, ele mantém o esquadro. E agora que eu quero fechar, mesmo sem trazer o mouse para cá, e mesmo sem o Word ligado, C, Enter ou C, espaço, ele fecha o teu objeto. Ele liga o último ponto com o primeiro, independente de onde tu estiver na tela. Então, isso aqui tem cadista que trabalha há 20, 30 anos, sei lá, com CAD. Vou chutar aqui, né? Não sei se tem cadista há tanto tempo assim trabalhando hoje. Mas gente que começou lá no R14, lá dos anos 90, e não sabe isso. Faz parte, tá? Bom, temos também o comando measure, tá? O ID eu vou só passar por ele. ID, specify point. Beleza, mas assim, o ID, pelo que eu sei, a gente pode utilizar ele para verificar coisas também, né? Vamos ver aqui, ID. Acho que é ID point daí. Vou só passar por ele. Não, ele vai pedir para especificar sempre. Então ele é um comando assim que, por um momento, não vem ao caso eu tentar explicar, que senão eu vou levar tempo demais. Comando measure. Selecione o objeto. Inválido. Por quê? Provavelmente aquele da região. Então agora, measure. MEAS. Agora aqui é specify length. Por segmento. Ou bloco. Então. Aí, ó. Specify second point. Ou seja, tá, olha o comando measure. Aí ele habilitou vários pontos, né, onde onde a gente tivemos as intersecções primárias, lembram? Tá. Claro, ele pode ser usado de outra maneira, tá? Qual que é o objetivo dele? Ó? Distribuir pontos ou blocos em intervalos definidos, ó. Então, essa é a moral, ele acabou distribuindo, esse é o objetivo. Ele distribui pontos conforme parametrizações, ou seja, ou dos nós anteriores, ou conforme as tuas seleções, tá? Utilidade para isso, olha,
Eu nunca precisei desse tipo de aplicação, mas talvez aí, numa divisão de lote, isso talvez seja útil. Porque ele vai passar isso em cima de onde nós temos o segmento de reta. Então aí, foram criados pontos, intersecções, através de parâmetros específicos de cliques, né? Ou seja, poderia ter sido por medida mesmo inserida. Mas eu quis fazer grosseiramente só para demonstrar, só para a gente chegar no objetivo. Bom, temos também comando div, que é para dividir um objeto em partes iguais. Vou só passar por ele rapidamente, independente do dar certo ou errado. Enter numbers de segments. Vou colocar aqui 4. E vamos clicar agora na peça. Foi dividido. Antes, quando eu cliquei, apareceu 4 blocos, né? Enfim, só para que a gente saiba que isso existe e em um momento específico vai ter tutorial aqui detalhando isso melhor. Tá, temos também o call, que é para executar a calculadora, que eu estou tentando não demorar tanto com esse, tá? E aqui nós podemos colocar uma expressão, ou seja, fazer o cálculo aqui dentro. Tem também tutorial onde eu mostro como acionar a calculadora aqui dentro do CAD. Então, há motivos para que a gente faça isso. E agora, o módulo 5, onde a gente vai para a parte que para vocês iniciantes é muito mais interessante, que é zoom. Então, ferramenta de zoom, por exemplo. Quero chegar bem próximo desse objeto, mas eu não quero ficar fazendo zoom in, zoom in, zoom in, que é um ponto, né? Então agora duplo clique em scroll. O que pode acontecer de aparecer uma tela redonda aqui, como se fosse uma MView de outro lugar. Acontece isso às vezes, tá? Aí tem que clicar fora, é uma loucura isso aí. Pronto. Ou fazer o zoom out até aqui, tá? Então assim, quer achar tudo que tá na tela? Só que tem que cuidar, porque senão ele entra naquela aresta como se fosse uma MView, e aí tu tem problemas pra sair. Mas agora, por exemplo, eu quero dar zoom num ponto específico ali que eu já tô vendo de longe, tá? Então, vou chegar, e agora vou chegar mais, e mais. Então, isso é o zoom. Zoom enter ou zoom espaço, e vocês vão rápido para um zoom aproximado de uma peça. Ou daqui a pouco aqui, agora o resto eu vou assim, bem onde eu quero, bem no meu objetivo. E aí posso dar mais um aqui num local específico se eu quiser. Beleza, pan. Pan também eu mostro em outro tutorial. É pouco utilizado, tá? Porque senão, olha aí, ferramentinha com a mão. Só pra não correr o risco. Cara, eu acho besta, tá? Eu acho que, assim, segurou no scroll, que é a rodinha do mouse, ele vai com o dedão, faz a mesma coisa que no pan. Só tem que ter cuidado de não selecionar uma peça e fazer alguma coisa assim, e daqui a pouco movimentar algo junto, tipo isso aqui, E não conseguir voltar. Que no caso é batendo o dedão no S que tu resolve isso. Só isso que a gente tem que ter cuidado, de resto tá de boa. Comando MView, esse é mais útil na parte de layout. Então aqui eu vou fazer uma MView. Cliquei, vou criar aqui agora. Provavelmente ele tá com a layer vermelha também, tá com a preta, porque aqui tá com a vermelha. E aqui dentro, habilitado tudo o que está no desenho, mas aí tu quer dentro da folha de impressão criar um zoom específico de uma peça. Óbvio que daí tu não faria do jeito que eu fiz aqui, né? E agora, para sair dela, clica fora. Também tem, agora acabei mexendo nessa aqui, Então agora clica fora, movimenta aqui, clica 2 vezes dentro e enquadra do jeito que vocês querem, tá? Então, aí, um objeto no close, o outro aqui com tudo no meio, que dá pra fazer assim, se quiser, sei lá. E aí vocês vão mexendo nisso como bem entendem. Mas aí, o como criar MView, eu já mostrei aqui, MV, e aí fiz aqui essa caixinha ali dentro. Tá? Tem tutorial também que especifica melhor isso. O CS, essa aqui é bem complicada para quem é iniciante, tá? Mas basicamente é que nem quando eu tombei antes aqui, Tombei o desenho. Tombei acho que no outro tutorial, no 1. Plan. Current UCS. Ele corrigiu. Se eu for tentar demonstrar os outros, pode ser que dê Godot. Por quê? Porque eu tô acostumado a usar só aquele plan ali, do Current UCS. O World, o que ele permite? A World também vai voltar para vista de topo, com a orientação com o norte para cima. O norte equivale ao Y. O leste, né, que é o E, equivale ao X. Mas então na topografia a gente usa para os eixos norte-sul, Y, leste-oeste, o X. Mas todo mundo cita norte e leste. Para quem é de outros ramos,
isso aqui talvez não faça muito sentido, mas esse cartesiano aqui é o ponto zero, ou seja, lá onde a tua ferramenta do teu CNC, torno, acho que também da fresadora, esse é o ponto zero na tua programação. E aí tu vai indo no cartesiano ou para Y ou para X, mediante a programação. E tem inclusive software hoje, tem algumas ferramentas de software hoje de desenho tridimensional ou bidimensional, mas obviamente tudo parte do bidimensional para o tridimensional, que tu faz o desenho e ele já sabe, pelo que tu desenhou, se tu informar o modelo de máquina, por exemplo, quem trabalha com esquadria, CNC em madeira, tu informa que máquina é, e tudo que tu programou no desenho, tudo que tu desenhou e vetorizou, ele joga para dentro da programação perfeito do CNC, né, em madeira, lá para fazer as peças que tu tem. Então daí tu só informa a largura que tu quer da peça, a largura da madeira, ela é específica, se ela cabe ou não em cima daquela mesa, e tu consegue parametrizar, padronizar, para ele fazer as operações do ponto zero em cima de toda a programação. Ou seja, tu não precisa mais de um programador de CNC hoje, dependendo do software que tu tem. Por isso que eu comento a respeito de quem tem aí uma produção independente, tem a máquina, né, daqui a pouco tu não precisa ter operador nenhum. Não que eu seja contra o desenvolvimento de empregos, tá? Mas eu digo para quem precisa empreender, né, neste país que é meio Sodoma e Gomorra financeiramente e economicamente, fica mais viável a tua operação enxugando algumas peças, né? Para que tu mantenha alguns medalhões dentro da tua empresa. Eu sei que é ruim falar isso, mas vamos lá. Quem está em busca de conhecimento aqui, geralmente são pessoas maduras, adultas. Então a gente tem que falar dessa parte que é sensível, é delicada, mas é uma realidade do Brasil, é uma realidade do mundo, na verdade. Então não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Parte do nosso trabalho é saber lidar com essas coisas que acontecem hoje. Continuando aqui, falei de UCS, de plan, né, rapidamente. Então temos aqui outros dois comandos aqui que eu até hoje não precisei usar muito. Eu acho que o LTS eu devo ter usado na época das estruturas, isso tem mais de 10 anos. LTS. Então eu vou ver se usando aqui se vai fazer algum sentido. Ajusta a escala global dos tipos de linha. Não vou aplicar isso agora, só realmente falar para vocês. E temos o Anorest. Aliás, aqui tem que ser com 2 N's. Anorreset. E seleciona os objetos. O que isso aqui faz? Reajusta os objetos anotativos quando necessário. Ou seja, vamos colocar um texto aqui. Porque objetos anotativos pode ser uma linha de cota. Então vou colocar. Por precaução vou colocar uma linha de cota. Cliquei em um, cliquei em outro. E aí temos aqui o tamanho pequenininho. Agora eu vou pegar um texto também. Porque agora eu fiquei curioso quanto a isso, tá? Então o cara ensina, mas também aprende junto. Vamos lá. Um texto. Meu de chapéu de palha. Um texto de teste. Aí, ó. Um texto de teste. Como ficou muito pequenininho e eu tô perto dos dois aqui, eu já vou pegar e colocar isso pra cá, porque realmente tá. Não vai fazer sentido eu trabalhar muito longe disso aqui. Tá, ponto central é isso aqui. Vamos ver agora. Aqui. A node... então dobra o N, né? A no reset. Select objects. Vamos ver. One found. O total 2. Reset. Alternate scale. Representations to current positions. Select object. Vou clicar de novo nos dois. Provavelmente ele é algo que ajusta um para ficar centralizado pelo outro. Vamos ver se é isso. Opa. Vamos lá. Reajusta objetos anotativos quando necessário. Então vamos fazer o... Porque na verdade eu não sei se é pra isso aqui, tá, pessoal? Então só queria mostrar um bônus e mostrar na prática, ver o que acontece. Mas eu também nem tô olhando agora a linha de comando. Total. Mais anotative.
Bom, esse aí vai ficar no limbo. E o comando QSave, que é... salva rapidamente o desenho atual. Então, QS, e aí temos o desenho salvo. Ou, basicamente, a mesma coisa que isso aqui, ó. Que é o Quick Save, né? Quick Save. Vamos ver aqui se tem que ser assim. Ah, daí não, ó. Realmente é o QS assim. Ele não entendeu o QS. E aí é que tá. Às vezes a gente aprende as coisas de um jeito, por exemplo, esse no reset. Daqui a pouco isso aí caiu fora, tá? Por isso que eu tenho que falar pra vocês. Tem coisas aqui que eu coloquei na lista, mas vamos ver o que vai dar na hora de gravar também. Bom, pessoal, nós passamos então naquela aula 1 lá inicial, que daí vocês discorreram ela lá pelos seus quase 40 minutos dela. Então nós passamos lá por aproximadamente uns 13 comandos de criação, aproximadamente também uns 15 comandos de edição, lá naquela parte. E aqui nós trabalhamos com uma variação entre 5 a 8 comandos em cada um. Comandos de organização, de precisão e de visualização. Nesse apanhado, então, nós acabamos vendo aproximadamente uns 50 comandos, 55, talvez mais. Né? E eu discorri, passei por cima de outros apenas para demonstrar a vocês. Motivo, tá? Eu criei aqui esses intensivos porque às vezes tem gente que detesta a aula curta, tem gente que prefere a aula maior. Então, passando para vocês o motivo pelo qual, para quem teve, vamos dizer assim, a coragem e também encarou o desafio, viu como uma coisa boa passar por esse intensivo. Obviamente, tá, pessoal, eu não consigo apontar para vocês dentro desse vídeo no futuro um ou dois comandos aqui que daqui a pouco eu não achei a resolução na hora de demonstrar. Motivo, tá? É óbvio, nenhum cadista do mundo sabe tudo que o AutoCAD tem de cor, né, e decorou todos os comandos. Isso talvez seja impossível de acontecer. De cada, 10 mil cadistas que existam no mundo, talvez salvo engano, conheça mais de 90% do software. A maioria dos cadistas usam apenas 20, 25% do software. Mesmo estando assim com a tela limpa e tudo, tem gente que sabe bastante. Quem usa muito ícone é porque geralmente sabe pouco a respeito da ferramenta. Eu não estou falando isso para subestimar ninguém. É apenas um fato de o que eu já vi na minha trajetória como cadista, né? Por que eu falo muito de AutoCAD e defendo a ferramenta? Eu já falei isso em outros vídeos também. Muita gente fala de Revit, de BIM e de outros softwares, mas sempre o pessoal pede o bom e velho CAD para os arquivos. E outra, mesmo quem trabalha com posicionamento global, se utilizar dessa ferramenta aqui e outras ferramentas junto à sua ferramenta CAD, vocês conseguem exportar, por exemplo, as coisas em outras extensões, como por exemplo aqui, ó, SHP, que hoje é muito utilizado, KML, que vocês vão ver isso no Google Earth. Tá? E aí, para quem ficou curioso, eu vendo este software, assim como esse aqui também, tá? Aí para quem tá curioso, mas isso aqui parece um CAD da Autodesk, mas não é, parece o AutoCAD. Parece, não só parece, como é uma outra versão, ou seja, é uma outra empresa que desenvolveu e pegou basicamente todo o layout e fez bem parecido, diria até que é igual, porque os comandos, obviamente vocês puderam ver que é todos iguais ao da outra ferramenta lá mais conhecida. Então eu vendo tanto um software quanto o outro aqui. Tá? Sou representante das duas marcas. Então consigo passar para vocês. E aí, obviamente, aqui como nós temos as partes mais específicas da topografia e várias outras aplicações, que inclusive também tem tutoriais aqui no canal disto, ou seja, eu trato de uma ferramenta e outra. Mas aí aqui para não confundir os iniciantes, né, ou quem quer apenas do CAD puro para utilizar isso, seja lá no qual setor for, eu não vou ficar demonstrando ferramenta de topografia, inclusive eu tirei da tela, né? Mas para acionar basta vir aqui em Toolbar e buscar aqui, ó, e voilá, temos aqui já as ferramentas. Ó. Tem outras também, mas eu costumo usar só essas duas barras. Geralmente eu trabalho só com essas duas, tá? Mas aí para não confundi-los, hoje eu eliminei, deixei sem nada aqui. E, bom, basicamente é isto. Nos vemos em outros intensivos aí, mas espero que essa aula aqui seja útil a vocês. Aliás, não espero, eu tenho certeza que vai. Fiquem com os recados aqui no final e nos vemos, obviamente, em outros tutoriais aqui do Fraga do CAD, a voz dos tutoriais CAD no Brasil e quiçá no mundo.
Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico, entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé, ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.